Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2 dos testes aqui com o Big Linux Cinnamon e o CaxiOS com KDE Plasma. Eu vou colocar na tela as informações do sistema, mas isso também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Como não teve nenhuma atualização, né, nos dois sistemas, então a gente permanece tudo igual ao do último vídeo. Bom, eu tentei instalar o Proton CaxiOS aqui no Big Linux, no entanto, infelizmente, o Proton CaxiOS não é compilado igual o Proton GE. Então, quando a gente faz o download aqui do release, já não é o Proton pronto para a gente usar, né? E aqui tem todo uma introdução, né? Como construir esse Proton, tal, e que eu achei uma baita de uma chateação. Eu até comecei a fazer, mas no meio do caminho eu desisti. Eu cheguei a tentar instalar esse Proton pelo AUR, né? Mas a versão lá do AUR tem uma dependência meio bizarra que eu não consegui resolver de jeito nenhum. Então, diante disso, eu desisti de utilizar o Proton CaxiOS aqui no Big Linux, mas eu vou utilizar ele lá no CaxiOS, né, que já está no repositório deles. Para fazer, então, a comparação com o Proton CaxiOS, eu utilizei o Proton GE. Uma descoberta interessante que eu fiz tem a ver com a gravação, né? Eu descobri que quando a gente utiliza o OBS Studio com o codec H264 VAAP, em X11 a gente costuma ter uma perda um pouquinho mais significativa de FPS. Por exemplo, uma coisa de 8 FPS, às vezes 10 FPS. Isso, é claro, considerando o momento em que a gente está gravando com o FPS destravado. Se a gente estivesse jogando com o VSync, né, o FPS travado em 60, aí a gente não teria essa perda. Já no caso do Wayland, parece que o impacto da gravação, considerando o programa OBS Studio e considerando esse codec, a gente já não encontra essa diferença, né? Bom, depois que eu descobri isso, então eu decidi fazer a gravação aqui dos dois testes, sem fazer toda aquela história do task set, né, que eu tinha feito no primeiro vídeo. Então, simplesmente cliquei em play, né, coloquei os mesmos parâmetros de gravação nos dois sistemas, e aí, então, já parti para o teste. Dito isso, antes da gente ver o teste gravando lado a lado, eu vou mostrar para vocês, assim como eu fiz no primeiro vídeo, os resultados sem gravar. Vamos lá conferir. Olhando então primeiro como é que ficou o resultado sem gravar, porque no fim das contas esse é um resultado que até interessa um pouco mais, porque de modo geral você vai jogar aí no seu dia a dia sem ficar gravando, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente está utilizando o Proton CaxiOS. Eu vou até ampliar a imagem para vocês verem. Então, com o Proton CaxiOS, a gente tem uma média de 90 FPS, uma mínima de 65 e a quinta menor, né, eles nomeiam dessa forma, de 80 FPS. Como é que eu estou entendendo essa mínima e essa quinta menor? Eu imagino que a mínima seja o equivalente ao 0,1% low, e a quinta menor seja equivalente a 1% low. O 0,1% low é aquele momento atípico do jogo, que acontece uma única vez, que tende a ser, por exemplo, no momento que está carregando alguma coisa, né? No caso do benchmark, está carregando alguma coisa, e aí a gente tem uma oscilação mais abrupta. Já o 1% low é aquela variação que ocorre, né, com um pouco mais de frequência, né? Ou seja, o FPS cai para 80, com um pouco mais de frequência, não acontece uma única vez. É um resultado muito bom, né, que a gente tem aqui. E agora vamos olhar então como é que ficou quando a gente testou lá no CaxiOS, só que usando o Proton 9 em vez do Proton CaxiOS. Então vou ampliar aqui para mostrar para vocês. Proton 9. E a gente está aqui, né, no CaxiOS. E olha só, a gente teve também 90 FPS na média. A gente teve uma mínima de 70, que ainda é um pouco maior, no caso do Proton CaxiOS. E a gente teve a quinta menor, né, que é 1% low, igualzinho em 80 FPS. Ou seja, a gente teve um resultado excelente utilizando o Proton 9 também. Agora vamos olhar como é que ficou aqui no caso do Big Linux Cinnamon. Como eu mencionei, eu não consegui utilizar o Proton CaxiOS aqui, né? Então, quando a gente for ver o comparativo gravando lado a lado, eu vou estar utilizando o Proton GE no caso do Big Linux e o Proton CaxiOS no caso do CaxiOS. Então, olha só, ampliar aqui de novo para vocês verem. Então, a gente está utilizando o Proton GE 10 e a gente teve uma média de 93 FPS. A gente teve uma mínima
de 9 FPS, né? Então uma queda bem abrupta. E a quinta menor, né, que seria 1% low, de 82 FPS. Agora vamos ver como é que ficou no caso do Big Linux quando a gente usa o Proton 9. Olha só, a gente também teve uma média de 93 FPS, uma mínima de 40 FPS e o 1% low de 84 FPS. Ou seja, a gente teve basicamente o mesmo resultado, com a diferença, né, uma diferença considerável, na parte do 0,1% low. De novo, né, eu acho importante reforçar isso, e a gente vai ver isso também no vídeo aqui comparativo lado a lado, que a gente não nota quedas abruptas no decorrer do benchmark, que é a mesma coisa que aconteceu quando a gente testou, né, o primeiro jogo, o Horizon Zero Dawn. A gente não nota aquilo que mostra como a mínima, né, lá no benchmark deles, a gente não nota isso acontecendo quando a gente acompanha o benchmark, o que indica que tem a ver com esse processo de carregamento do próprio benchmark. Talvez nesse caso, então, né, como o benchmark do Black Myth Wukong separa para a gente o 1% low, né, do 0,1% low, acho que é interessante considerar também o 1% low nesse caso, que em ambos os sistemas a gente teve um resultado muito bom. Agora eu quero explicar para vocês uma questão que eu já falei várias vezes, mas eu acho que as pessoas preferem manter as suas próprias crenças do que, de fato, entender uma questão técnica, né? Que tem a ver da relação com a taxa de hertz do seu monitor e a quantidade de FPS que você tem num jogo. Uma delas é em português, do Tecnoblog, e uma delas está em inglês, que eu peguei lá do site da Intel. De todo modo, né, nessas duas matérias tem uma explicação dessa diferença entre o hertz e a taxa de FPS, né, que são os frames por segundo. O meu monitor, como vocês estão vendo aqui, tem a resolução nativa de 1080p e tem a taxa de atualização, que é a taxa de hertz, de 60, né? Então 60 Hz. Muitas pessoas ainda hoje utilizam monitores de 60 Hz. Outras pessoas utilizam também, que já está bastante comum, monitores de 75 Hz. E é claro, evidentemente, tem pessoas que utilizam monitor 4K, 2K, que aí geralmente tem taxa de Hertz mais altas, como por exemplo 144 Hz, 240 Hz. O que você precisa entender sobre isso? O seu monitor limita o quanto você consegue enxergar, digamos assim, de taxa de FPS daquilo que você está jogando. No meu caso, meu monitor é de 60 Hz. Ou seja, aquele resultado que a gente estava vendo aqui do teste do Black Myth Wukong de 90 FPS, para mim não fez a menor diferença. Se o jogo tivesse rodado a 60 e em 90, não faz a menor diferença, porque eu não vejo essa diferença. Porque o meu monitor limita essa diferença para mim. Para pessoas que gostam muito de jogar jogos competitivos, geralmente é recomendado que elas tenham um monitor com uma taxa de hertz mais alta. E é claro, elas precisam ter um hardware que consiga empurrar, né, o FPS de um jogo até aquela taxa de hertz. Por exemplo, se você tem um monitor de 240 Hz e você quer jogar Counter-Strike 2 a 240 FPS, você precisa ter um hardware que consiga fazer esse jogo rodar a 240 FPS, que, por exemplo, não é o meu hardware. O meu hardware não consegue fazer Counter-Strike chegar a 240 FPS. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que se importa em ter altas taxas de FPS, né, no seu jogo, acima de 60, então você precisa atualizar o seu monitor e você precisa provavelmente atualizar o seu hardware também, para o seu hardware conseguir de fato entregar a frequência que você vai conseguir ver através do seu monitor. Então é isso, não basta apenas você ter um monitor com uma alta taxa de hertz se você não tem um hardware que consegue de fato empurrar o FPS até aquela taxa de hertz.
Uma coisa importante para a gente entender esses Protons Customs, como é o caso do Proton CacheOS e do Proton GE, é que a vantagem deles é porque eles trazem algumas correções específicas para alguns jogos. Então, se a gente olha aqui no release do Proton CacheOS, dessa última versão, olha só que tem uma correção aqui para esse jogo, chamado Under Rail, que eu não conhecia, né? Mas é esse jogo aqui. Então, é interessante pensar que o Proton Custom, como o Proton CacheOS e o Proton GE, se ocupa com algumas queixas, né, dos usuários em jogos específicos que geralmente a Valve não está muito preocupada, né, em resolver. A Valve está mais preocupada em trazer apenas as novas tecnologias, né, e as melhorias mais gerais. Quando a gente olha aqui no caso do Proton GE, olha só, aqui tem informações também de alguns fixes, né, de algumas soluções para jogos específicos, como o Marvel Rivals. A gente tem também esse daqui do The Testament of Sherlock Holmes, que esse é um jogo lá de 2012, se eu não me engano. A gente tem para o novo Elder Scrolls, enfim, e uma série de outros jogos. Então é muito legal que esses Proton Custom existam, né? E por isso que provavelmente você que utiliza, né, o Proton CacheOS ou o Proton GE com mais frequência e tal, pode ser que tenha algum jogo específico que você jogue que você tenha de fato notado alguma diferença mais considerável. Mas isso não significa que essa diferença vai ser aplicada a todos os jogos. Mas se a gente está considerando, por exemplo, o caso de jogos AAA, muito provavelmente você não vai ter nenhuma diferença entre os Protons customizados e os Protons da própria Valve, que é o que a gente viu aqui no caso de Black Myth. Pode ser também, é claro, que às vezes um jogo é lançado e quando ele é lançado ele traz algum bug que algum Proton customizado corrige primeiro do que a própria Valve, né? Então também pode ser uma situação. Bom, então só para finalizar, eu vou justificar mais uma vez o porquê que eu escolhi esse jogo para teste. Primeiro porque é um jogo que tem benchmark próprio, e é um jogo super atual e é um jogo super pesado. E também é um jogo muito jogado, né? É um jogo que as pessoas procuram saber como que é o desempenho dele em determinados hardwares e em determinados sistemas. Então é isso para o vídeo de hoje. No próximo vídeo, então, a gente vai testar o CS2. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam ou se ficaram com alguma dúvida. E até o próximo vídeo.